A história da nossa igreja é uma história de amor, fé e dedicação. Há décadas, fiéis seguidores de Cristo se uniram para fundar esta casa de oração e louvor, que hoje é um verdadeiro símbolo de fé e esperança para a nossa comunidade. Nesse vídeo vamos viajar no tempo e acompanhar os passos daqueles pioneiros que construíram essa igreja com tanta dedicação e devoção. Vamos conhecer as histórias de superação, as lutas e as conquistas que moldaram a nossa trajetória e nos trouxeram até aqui. Esse é um momento de celebração e gratidão. Vamos encher nossos corações de amor e nossa alma de alegria ao relembrar da história da nossa Igreja Batista Missionária e agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas. Em meados de 1992, no sítio Matalotagem, zona rural de Flores, PE, o irmão José Noval Cirino de Carvalho, popularmente conhecido como Vavá Cirino, começava um pequeno trabalho evangelístico naquela comunidade. Com o passar dos dias, o trabalho começou a gerar frutos, sendo necessário fixar um ponto de culto para melhor abrigar os recém-convertidos. Diante de tal necessidade, a irmã Lourdinha Firmino disponibilizou um espaço em sua residência, ficando ali estabelecido como local para culto de adoração a Deus. O tempo foi passando e os irmãos sentiram a necessidade de apoio por parte de alguma igreja evangélica. Foi quando a Igreja Batista Missionária de Serra Talhada PE, filiada à CBN, Convenção Batista Nacional, liderada pelo pastor Natan, enviou o obreiro Elias Paletó para ajudar nos trabalhos de ensino, doutrina e evangelismo. Mesmo em meio a perseguições e hostilizações que os primeiros crentes da Matalotagem sofreram naquela época, com a chegada de Elias Paletó o trabalho ganhou novo fôlego. Mais vidas se entregaram a Cristo. Foi quando a liderança e demais irmãos perceberam que já era tempo de construir um local próprio. Após muito jejum e oração, Deus honrou aquela igreja. Logo adquiriram um terreno em um local muito estratégico, próximo ao campo de futebol, que mesmo com poucos recursos financeiros, mas com os corações fervorosos e confiança em Cristo Jesus, conseguiram edificar o templo, onde passaram a cultuar com mais espaço e conforto. Com os cultos acontecendo no templo, pessoas de sítios próximos também se dirigiam até a congregação batista missionária para cultuarem com os irmãos. Destaca-se do sítio Poço Grande as pessoas de José Pereira e Davi Pereira. Os primeiros membros da congregação da Matalotagem foram as pessoas de Vavá Cirino, Gonzaga, Armando de Expedita, Irmã Nina, Eugeni, Lourdinha Firmino, Elias Paletó, José Pereira e Davi Pereira. Em 1994, os líderes da congregação Elias Paletó e Vavá Cirino tiveram um desentendimento, causando uma divisão no meio da igreja. Após o atrito, o templo foi vendido para a Assembleia de Deus, que ali plantaram uma congregação e muitos membros que faziam parte da Igreja Batista passaram a congregar com os irmãos da IAD-PE. Porém, Elias Paletó e Davi Pereira, sob a orientação do pastor Natan, da IBM Serra Talhada, cruzaram os limites do município de Flores e chegaram até a cidade de Carnaíba, onde na rua Saturnino Bezerra alugaram um pequeno prédio e deram continuidade aos trabalhos da Congregação Batista Missionária. Agora, com um novo desafio na cidade, os irmãos continuaram a perseverar com a pregação do Evangelho e esse trabalho logo começou a gerar frutos. Novas pessoas foram se convertendo, sendo as primeiras vidas Severina Lúcia, Assis e Creuza. Depois de congregarem por algum tempo na rua Saturnino Bezerra, a congregação mudou-se para um pequeno quarto na Travessa José de Neco, onde hoje é os fundos do supermercado MM. Depois de estabelecida naquele local, a igreja teve uma baixa importante. O missionário Davi Pereira teve que se mudar para a cidade de Carpina PE, a fim de tratar da saúde da sua esposa. Já o irmão Elias Paletó já residia em Serra Talhada, e devido ao seu trabalho secular, as visitas à congregação se tornaram raras. Todavia, os irmãos continuaram firmes em oração, doutrina, evangelismo e comunhão, no intuito de verem a obra do Senhor prosperar. No início dos anos 2000, chegava para liderar o rebanho em Carnaíba o missionário José Inácio de Souza Neto, com sua esposa Aurília Francisca, vindos da Igreja Batista Missionária de Serra Talhada. Com seu jeito simples e cativante, o missionário logo começou a ganhar confiança no meio da sociedade. Inclusive conseguiu um espaço na Rádio Cristo Redentor FM para realizar o programa denominado Razão de Viver.
Com a chegada do missionário Inácio, os irmãos remanescentes redobraram os ânimos e, junto com a nova liderança, começaram a pregar as boas novas em toda a cidade. Logo, novas vidas foram se entregando a Jesus. Dentre elas, destacamos os irmãos Marcos Pereira, Edith, Anunciada, Irene Pereira, Antônio Professor e sua esposa Ana, Maria, Flávio Oliveira, Simone Pastor, Jackson Aleixo, Oséias Magno, Antônio de Pádua, dentre outros. Aos poucos, a congregação ia crescendo. Os batismos eram realizados muitas vezes no sítio da irmã Dora Marçal, que fica às margens do rio Pajeú, na zona urbana da cidade. Ainda sem possuir templo próprio, a igreja passou por vários prédios em diversas ruas da cidade, como Rua Mário Melo, Rua 4 de Outubro, Joaquim Escrivão, Saturnino Bezerra, Travessa José de Neco, até que a congregação conseguiu adquirir um terreno no bairro de Carnaíba Velha. Destaca-se que, na época, o referido bairro não era tão valorizado e habitado como nos dias atuais. Porém, o missionário Inácio, cheio do Espírito Santo, dizia para os irmãos: esse bairro onde construiremos nosso templo será um bairro nobre de Carnaíba. Na rua do templo construirão posto de gasolina, padaria e supermercado. E nossa igreja será referência na cidade. Ainda com poucos recursos financeiros, mas com muito jejum, oração e confiança que Deus responderia, os irmãos decidiram encarar a construção do templo. E no dia 19 de setembro de 2002 aconteceu o lançamento da pedra fundamental. Os desafios eram enormes. O primeiro deles superado foi o aterro do templo. Na época, os irmãos carregavam a areia do rio Pajeú em carrinhos de mão. Era muito trabalhoso, cansativo, porém os irmãos faziam com alegria, convictos de que estavam fazendo para Deus. Ainda durante a etapa de aterramento, Deus tocou o coração do então secretário de transporte do município, Expedito Lisboa, o qual disponibilizou uma caçamba e outros meios necessários para ajudar na construção. Anos depois, o secretário de transporte entregou sua vida a Cristo no templo da IBMC. Durante o ano de 2003 e início de 2004, os irmãos conseguiram levantar as paredes do templo e fazer o telhado. A partir desse momento, os cultos já aconteciam no templo da IBMC. Mesmo sem piso e sem reboco, os irmãos continuaram firmes em suas orações, colocavam os joelhos na areia e o pensamento em Jeová Jireh, Deus da provisão, para que mais recursos adentrassem para investirem na obra. E Deus respondeu com materiais para o piso. Com o material disponível, no dia 17 de setembro de 2004, foi organizado um mutirão para fazerem o piso. E no dia seguinte, 18 de nove de 2004, foi celebrado o casamento dos irmãos Bosco e Flávia, sendo este o primeiro matrimônio celebrado no templo da IBMC. No dia 10 de janeiro de 2008, o missionário Inácio deixa a congregação de Carnaíba para uma nova missão lhe confiada pela CBN. E para lhe substituir, à frente dos trabalhos em Carnaíba, a convenção envia o missionário José Rodrigues de Siqueira, vindo da cidade de Petrolina, Pernambuco, que com muita vontade e perseverança deu continuidade aos trabalhos que vinham se desenvolvendo na congregação. O missionário José Rodrigues, sendo muito conhecedor da parte eclesiástica, percebeu que a congregação já contava com 65 membros e já tinha condições de ser emancipada. Logo, providenciou toda a parte burocrática junto à CBN, a Igreja Mãe, IBM Serra Talhada, sendo que no dia 22 de maio de 2010, no templo da congregação, localizado na rua Antônio Tenório Leite, número 13, bairro de Carnaíba Velha, Carnaíba PE, com a presença do pastor Cláudio Alves Cavalcante, presidente da Ormiban Regional, pastor Paulo César representando a IBM de Serra Talhada, acompanhados do pastor Miguel de Melo Neto, pastor Manuel Moreira da Silva, pastor Domício Afonso de Souza e o pastor Gutenberg Paulino da Silva. Celebraram o culto administrativo para a emancipação da Igreja Batista Missionária em Carnaíba. Na ocasião, o missionário José Rodrigues de Siqueira também foi consagrado a pastor e logo em seguida assumindo a presidência da igreja. Tudo registrado na ata número 353 da IBM de Serra Talhada e na ata 001-2010 da IBM Carnaíba. O pastor José Rodrigues de Siqueira se dedicou muito em fortalecer a igreja através de ensinos bíblicos, evangelismo, organização da parte eclesiástica, melhoras no templo e, juntamente com suas ovelhas, realizou grandes cruzadas evangelísticas, um marco no protestantismo da cidade. No final do ano de 2014,
o pastor José Rodrigues informou a necessidade de deixar a presidência da IBMC para tratar de problemas de saúde em sua família. Porém, sem nenhum pastor da ORMIBAN disponível para assumir naquele momento, a CBN colocou a IBMC sob a presidência do pastor Miguel, que residia em Petrolina e pastoreava a Igreja Batista Missionária naquela cidade. Devido à distância e ocupação com a Igreja de Petrolina, o pastor Miguel enviou para liderar o rebanho em Carnaíba o casal de missionários Davidson Guimarães dos Santos Lopes e Ana Cláudia Santos Lopes, que chegaram em Carnaíba no dia 7 de 1 de 2015. O jovem casal de missionários enfrentaram diversos desafios e dificuldades durante o período que passaram aqui na frente do ministério, até que no dia 15 de 6 de 2016, aprove a Deus a recolher a missionária Claudinha, como era carinhosamente conhecida e chamada pela igreja. Após a morte da missionária, a igreja passou por um momento de muita tristeza e, consequentemente, aprendizado e amadurecimento. Diante da situação, o missionário Davidson não tinha condições de continuar à frente do ministério, retornando para a cidade de Petrolina com as duas filhas do casal, Adassa e Clara. Mais uma vez, a IBMC se encontra sem liderança local, até que após muita oração, Deus novamente toca o coração do pastor José Rodrigues e ele decide aceitar o novo desafio e retorna oficialmente como presidente da IBMC no dia 19 de 8 de 2016 e fica à frente do ministério até 23 de 12 de 2019. Sendo substituído pelo missionário José Pereira da Silva, oriundo da Igreja Batista Missionária de Salgueiro. Logo seu primeiro ano à frente da IBMC, o missionário José Pereira enfrentou um desafio que abalou toda a humanidade, a pandemia do Covid-19. Porém, o missionário, cheio do poder de Deus, desenvolveu métodos para que, mesmo com os templos fechados, a igreja continuasse motivada e cultuando com alegria. No ano de 2022, o missionário foi submetido ao exame pastoral da ORMIBAN e, após ser aprovado em todas as etapas, foi consagrado pastor da ORMIBAN CBN no dia 30 de julho de 2022. Em um culto presidido pelo pastor José Rubens da Silva, pastor-presidente da CBN Sertão, realizado no templo da IBM de Serra Talhada. Depois de consagrado pastor, no dia 30 de 8 de 2022, José Pereira assume de fato e de direito a presidência da IBMC, onde seu ministério tem gerado notórios resultados como salvação de vidas, ensino, doutrina, comunhão entre os irmãos e com a sociedade carnaibana. A Igreja Batista Missionária de Carnaíba hoje tem aproximadamente 120 membros, duas congregações, sendo uma na cidade de Afogados da Engazeira, PE, liderada pelos missionários Wallace e Silvana, e outra na cidade de Flores, PE, conduzidas pelo casal de diáconos Juraci Ferraz e Cláudio Noura. Enfim, chegamos ao fim desse vídeo especial que nos levou a uma viagem pela história inspiradora da nossa Igreja Batista Missionária. Nesses minutos, podemos relembrar os momentos de alegria, superação e fé que moldaram a nossa comunidade. Que esse vídeo seja um lembrete constante de que somos chamados a ser luz no mundo e compartilhar o amor de Deus com aqueles ao nosso redor. Que cada um de nós, como membros dessa igreja, seja um instrumento de esperança e transformação. Agora cabe a cada um de nós continuar a escrever essa história, que possamos perseverar na fé, unidos em amor e prontos para enfrentar os desafios que surgirem. Que a nossa Igreja Batista Missionária seja um farol que brilha em meio à escuridão, mostrando o caminho para a paz e a salvação. Que Deus continue abençoando nossa jornada e fortalecendo os nossos corações. Que o nome da nossa Igreja Batista Missionária seja sempre lembrado como um símbolo de amor e serviço dedicado ao reino de Deus. Que essa história jamais se encerre, mas inspire gerações futuras a seguir os passos daqueles que nos precederam, compartilhando a mensagem de esperança e salvação em Cristo Jesus. A Ele seja toda glória. Amém.